Olá! Hoje a gente vai analisar de perto o argumento central de um texto que mexe com uma das perguntas mais antigas que existem, retirado do capítulo 2 do livro de Charlie Kirk. A ideia é explorar o que seria o argumento científico para um criador. Pois é, o livro já começa jogando na mesa essa questão que é talvez a mais fundamental de todas. E é a partir daí que se constrói um raciocínio que desafia algumas visões de mundo bem conhecidas. Aqui a gente vai ver como o livro defende que acreditar no universo que surgiu sem uma causa exige, por si só, um grande ato de fé. A provocação é que essa visão não seria a ausência de fé, mas sim um outro tipo de fé. Do nada, nada vem. Essa máxima em latim é basicamente a pedra fundamental de todo o argumento. A ideia de que as coisas não podem simplesmente aparecer do nada absoluto. É esse o princípio que vai guiar toda a lógica que a gente vai explorar agora. Ok, vamos mergulhar no que o livro chama de 4 pilares da fé, que seriam necessários para sustentar uma visão de mundo puramente materialista. Esses são os 4 grandes obstáculos que o livro diz que qualquer explicação para a nossa existência sem um Criador precisa dar conta. E segundo o texto, cada um deles representa uma barreira estatística e filosófica gigante. E para contrapor esses saltos, o autor apresenta 3 pistas científicas importantes que, na visão dele, apontam justamente na direção contrária, sugerindo que houve um projeto intencional por trás de tudo. A primeira pista vem lá da cosmologia moderna, com a descoberta de que o nosso universo teve de fato um começo. E isso muda tudo, né? Porque se o universo teve um início, ele não pode ser a causa de si mesmo. O livro usa essa linha de raciocínio, que é bem famosa, o argumento cosmológico Kalam. A lógica é bem direta, olha só. Se matéria, espaço e tempo começaram a existir em algum momento, a causa disso tudo tem que estar fora dos 3. Teria que ser, então, atemporal, não espacial e imaterial, o que bate com a descrição clássica de Deus. A segunda pista foca numa coisa impressionante: as condições exatas, na vírgula, das constantes físicas que permitem que a vida exista. E é aqui que os números ficam astronômicos, para dizer o mínimo. O livro dá um exemplo: se a força da gravidade fosse só um pouquinho diferente, tipo uma parte em 10 elevado a 60, as estrelas nem conseguiriam se formar. É um nível de precisão que a gente mal consegue imaginar. Outro ponto é a constante cosmológica. A precisão dela, segundo o argumento, seria como tentar acertar uma molécula específica com um dardo do outro lado do universo. A ideia é que essas condições são ajustadas numa sintonia finíssima, quase como se tivessem sido calibradas para a vida poder existir. E aí entra a famosa zona cachinhos dourados, sabe? A Terra não está nem muito quente, nem muito fria, está no ponto certo. O livro apresenta isso não como um golpe de sorte, mas como algo absurdamente improvável, dadas as probabilidades astronômicas. A última pista nos leva numa viagem do imensamente grande, o cosmos, para o incrivelmente pequeno, lá dentro das nossas células. Aqui, o argumento muda de matéria e energia para informação. O autor defende que DNA não é só química, é uma linguagem e bem sofisticada. Ele usa um conceito-chave aqui chamado complexidade especificada. O que isso quer dizer? Que a informação não é só complexa, ela é direcionada para uma função. São 3,2 bilhões de letras de instrução genética. E na nossa experiência, um código assim sempre vem de uma mente inteligente. Para tentar ilustrar o tamanho da improbabilidade estatística da vida surgir do nada, o livro usa essa analogia poderosa do astrônomo Fred Hoyle. A ideia é que a complexidade e a informação ali são tão vastas que seria impossível atribuir isso ao mero acaso. O ponto crucial é esse. Em toda a nossa experiência, onde a gente vê informação complexa e com propósito, como num livro ou num software, a gente sabe que veio de uma fonte inteligente. A pergunta que o livro deixa no ar é: por que com a biologia seria diferente? Então tá, depois de analisar essas 3 pistas, a origem do universo, o ajuste fino e o código do DNA, qual é a conclusão que o texto apresenta? O autor conclui dizendo que a ideia de um design inteligente não é uma suposição religiosa, mas sim uma dedução lógica a partir dos fatos científicos. Não é uma prova matemática, mas o que ele chama de inferência para melhor explicação, que a gente tem com as evidências disponíveis. E no fim, a análise nos deixa com essa provocação. A proposta é reformular o debate, não como sendo entre ciência e fé, mas talvez entre 2 tipos diferentes de fé. Uma questão que nos convida a pensar sobre as bases da nossa própria visão de mundo.